Quantas coisas nós enfrentamos que olhando assim parece que não vai dar em nada, né? Mas quando a gente muda a nossa forma de ver, trocamos a vista pela visão, tudo começa a fazer mais sentido. E se hoje você está enfrentando alguma situação e que não está conseguindo compreender o motivo e o propósito, fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas. Estão prontas para mais uma semana? Estamos iniciando a nossa semana. Eu quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana produtiva, que você tenha realmente a presença do Senhor na sua vida todos os dias e tenha uma semana conquistadora. E como nós estamos iniciando a semana, eu quero convidar você a não perder a nossa programação de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã, que são as nossas dopaminas aqui. Se você está chegando agora, já se inscreva no canal, habilite o sino de notificação para não perder nenhuma dopamina, que são os nossos devocionais diários, que tem transformado a vida de muitas pessoas. E se você tem buscado mais intimidade com Deus, começar o teu dia com uma direção, com uma palavra que traz clareza para o teu dia, aqui é o lugar certo. Então já se programe para estar comigo. E também já convido você para estar comigo amanhã no Destemidas Podcast, às 20 horas. É um tempo onde a gente conversa, a gente fala de diversos temas que ajudam a gente a se posicionar sem medo, a conquistar realmente aquilo que Deus tem para nós de forma destemida e tem impulsionado, encorajado muitas mulheres. E eu convido você para estar comigo num bate-papo bem vida real, bem franco, bem direto, para você que deseja realmente se tornar uma mulher conquistadora, confiante e destemida, né? Porque o nosso foco é realmente esse, não deixar com que o medo, com que nada nos paralise. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante nessa dopamina que vai conectar até mesmo com esse posicionamento destemido. Muitas vezes nós enfrentamos situações que vão gerando um certo medo, um certo desconforto, parece que nada está fazendo sentido. Você já teve essa sensação? Ou você está tendo essa sensação? Eu sei exatamente como é se sentir assim. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, parece que nada se encaixa, parece que está tudo bagunçado, parece que nada vai acontecer, parece que não vai dar em nada, parece que toda a situação só veio para te ferir, te machucar, te prejudicar. Mas quando você começa a ter um posicionamento com sabedoria, um posicionamento de coragem, uma atitude destemida diante das circunstâncias, aquilo que parecia que não ia dar em nada é justamente o que pode transformar a tua vida. E hoje o convite para você é que o seu coração esteja aberto para ouvir o que Deus vai falar com você através desta dopamina. Inclusive, eu já sempre oriento vocês a não estar aqui só assistindo ou escutando, mas que você mergulhe neste momento de devocional. E como que você faz isso? Bom, primeiro você fica atento aqui, tira toda a distração, ouça tudo que você vai ouvir aqui de fato, não fique apenas escutando, mas ouça. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é quando passa um ruído, um som e você escutou, mas ouvir é prestar atenção, deixar a palavra entrar e com isso gerar reflexão. Conforme você faz isso, a sua vida vai sendo transformada. Eu sempre falo aqui que o OPA, né? Ouvir, pensar e agir. Quando você une essas três coisas, você começa de fato a viver a verdadeira essência da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é transformação de vida e ela gera essa transformação a partir do ouvido, refletir, do meditar na palavra e deixar ela se tornar uma ação nas nossas vidas. E através da dopamina de hoje eu tenho certeza que vai te encorajar a se posicionar com sabedoria, com estratégia, a entender o plano de Deus para sua vida e principalmente a não ficar com medo diante das impossibilidades ou até de um cenário incerto que pode estar se apresentando aí na sua vida. Então, se você realmente quer ser ministrada, ter um coração preparado para ouvir o que Deus tem para a sua vida hoje, eu convido você a pegar a sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta, anote tudo, ou um bloco de notas, não deixe passar aquilo que você vai receber aqui. E vamos começar então nossa dopamina fazendo uma oração, porque eu tenho certeza que o teu coração precisa realmente ser totalmente estabilizado e focado aqui para que nada roube a boa semente que é a palavra de Deus. Vamos orar?
Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu glorifico a Ti. Em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a vida, Senhor, dessa conquistadora que está me ouvindo, que está aqui, Senhor, atenta a receber a instrução, a palavra que vai direcionar o dia. Eu peço, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado, que eu possa expressar o Teu amor, a Tua palavra, que eu possa ser instrumento em Tuas mãos. Eu peço que essa palavra, essa dopamina possa encontrar corações certos e venha germinar, gerar frutos, e frutos estes que venhamos, Pai, testemunhar e nos alegrar. É dessa forma que eu oro, Pai, e peço que esse coração esteja alinhado e centralizado naquilo que o Senhor vai compartilhar através da dopamina. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero ler com você alguns trechos que está escrito lá no Salmo 92. Nós não vamos ler esse salmo completo, mas deixo para você a recomendação, se depois você quiser ler. É um salmo curto, mas tem alguns trechos desse salmo que me chamaram a atenção e que fizeram com que essa dopamina fosse escrita e fosse realmente compartilhada com você hoje. Eu iniciei essa dopamina dizendo que muitas vezes a gente enfrenta algumas situações que parecem que não vai dar em nada, né? A gente faz algo ali, a gente começa a se mover em prol de alguma situação, mas parece que nada muda, parece que tá tudo igual, tudo do mesmo jeito. É a mesma coisa de quando você lança uma semente na terra, você planta, e aí você espera que no dia seguinte algo aconteça, mas aí você vai lá, olha e parece que tá tudo igual. Mas será que tá tudo igual mesmo? A verdade é que não, mas o que está tendo de transformação não está sendo fora, está sendo dentro. E essa transformação interna ali no solo da semente, na raiz da semente, a gente não consegue ver com os olhos externos, né? A gente consegue perceber depois de um tempo, porque depois de um tempo vai sair o primeiro broto, e desse broto vai crescer e vai germinar e gerar ali de fato o fruto, a árvore que foi plantada. Mas esse processo de espera, desse crescimento, ele é o que faz muitas pessoas acharem que nada está acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar com você, o quanto você tem deixado a ansiedade fazer você não entender o tempo e o processo de Deus na sua vida. E essa ansiedade faz você simplesmente se precipitar a fazer algumas coisas, a não deixar com que Deus trabalhe no tempo dele e, consequentemente, não experimentar o favor de Deus na sua vida. Mas, para isso, você precisa realmente exercer a paciência e o discernimento para compreender o que Deus está fazendo. Porque quando nós deixamos a ansiedade falar mais alto, nos tornamos tolos, né? O que é o tolo? O tolo é aquele que faz as coisas com ansiedade, faz as coisas pelo achismo, faz as coisas porque quer ver resultado rápido. É literalmente o exemplo de Jesus. É aquele que não quer consolidar a sua casa numa rocha, porque dá mais trabalho, né? Fazer a casa num lugar sólido, num lugar firme, que é a rocha, é cavar profundamente, é colocar os alicerces, leva mais tempo. Você gasta mais tempo na estrutura do alicerce de uma construção do que necessariamente na parte externa, na parte visual de uma construção. Mas esse processo interno, ele leva tempo, não é agradável, não parece que nada vai sair dali. Eu lembro que quando eu comprei o meu apartamento, a gente comprou na planta, e aqui, né, nesse terreno, ele estava literalmente assim, sem nada. E eu lembro que a gente passava várias vezes aqui na frente e tentava espiar, né, espionar ali nos buraquinhos que tinham para ver se algo estava acontecendo. A gente só via um buraco, né? Você só via um buraco no meio da terra, no meio do terreno, e você falava, gente, que buraco é esse? A gente vinha outro dia, o buraco continuava, e parece que nada mudava, nada mudava, e tava ali sempre aquele buraco ali, e parece que nada acontecia. Teve uma época que eu até falei, será que realmente eles estão construindo? Porque é muito estranho, tá sempre aquele mesmo buraco, nada sai dali, é sempre daquele mesmo jeito, e a gente ficou acompanhando com essa necessidade de querer ver como ia ser, até que um belo dia a gente passou e a gente se surpreendeu que já tinha algo grande construído para cima. A gente falou, ué, como que aconteceu, né, de ter essa estrutura de repente para fora, que antes a gente passava só era um buraco. E aí foi quando a gente descobriu que todo aquele buraco era, na verdade, a fundação da construção do prédio, e que depois que a fundação estivesse pronta, trazer as coisas de alvenaria para fazer essa construção
seria mais rápido, né? E de fato, depois que se levanta a torre, se torna muito mais rápido o processo de construção. O que leva mais tempo é a fundação. Mas esse processo ninguém enxerga, ninguém vê. Mas ele é fundamental para que não se destrua. Agora, quando a gente tem ansiedade, a gente vai fazer o castelinho de areia, né? O castelinho de areia é rápido. Você pega lá, monta um em cima do outro, vai fazendo, vai modelando. É mais fácil de malear, né? Malear que fala, gente? Enfim, de movimentar, de mexer, né? É muito mais fácil do que você ir lá, ter que fazer a estrutura, a fundação, né? Que dá muito mais trabalho. Leva-se mais tempo. Então, Jesus ele usa o exemplo do tolo e do sábio, né? O tolo é aquele que está com pressa, quer ver rápido as coisas, quer ver resultado rápido, quer ver logo as coisas, mas não entende o processo, né? Não tem paciência em construir com o processo. Já o sensato, o sábio, ele tem paciência. Por mais que ele queira ver rápido o resultado, ele entende que tem um processo a ser respeitado. E é isso que eu gostaria que você refletisse hoje. Você está respeitando o processo que é necessário para o seu crescimento e para a sua transformação? Ou você está ansiosa, querendo ver logo as coisas, ver o final do projeto, sendo que ainda um processo está sendo construído? Olha o que está escrito lá no Salmo 92, no versículo, deixa eu só abrir aqui para a gente ver juntas. E eu quero ler o verso 4, que diz assim, peraí, abriu 96, abriu errado. Salmo 92, no verso 4 ao 6, que diz assim: Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras de tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende e o tolo não vê. Preste atenção, aqui o salmista está dizendo que como são grandes e como são profundos. É interessante que, como eu falei, a construção para cima, né, de um prédio, primeiro tem que ser construído profundamente. Primeiro, Deus ele constrói profundamente para depois jogar para cima, para depois construir para cima, para fora. Então, quando a gente é sábio, quando a gente tem um discernimento, a gente vai entender exatamente esse processo. É algo grande, o projeto ele é grande. Então, você sabe que o que Deus tem para sua vida não é pequeno, não é sem graça, não é insignificante, não. É um projeto grande. Quando eu comprei meu apartamento na planta, eu sabia que era um projeto grande, era um condomínio que seria construído, é uma estrutura que seria construída. Então, eu sei que é algo grande. Porém, para que isso que seja grande aconteça, primeiro precisa ser aprofundado, precisa ser trabalhado na fundação. Então, tudo que é grande, primeiro é construído na fundação, é construído no solo. Todo grande chamado, todo grande projeto, toda grande missão, primeiro tem que ter um profundo preparo. Deus nunca vai fazer algo grande a partir de algo despreparado, algo que não vai suportar a pressão. É necessário ser realmente lapidado, forjado ali por um processo para que possa ter a grandiosidade. Vamos pensar numa joia, né? Num ouro, numa pedra preciosa. Para que ela seja preciosa, né? Tenha um estimado valor, algo grande, imponente, né? No seu valor, no seu preço, ela primeiro tem que passar por um profundo detalhamento, por um profundo trabalho de lapidação, de desenvolvimento, né, daquele ouro, daquela peça. O ourives tem que ali ajustar, pegar ali a joia, arrumar, deixar bem trabalhado e leva tempo. Não é algo que você faz da noite para o dia, é um processo que é delicado, é cada detalhe pensado, cada parte colocada. Então tudo tem que ser muito bem planejado, tudo tem que ser feito de forma profunda, tem que ser levado ao fogo para poder ser provado, para poder ser limpo, purificado. Então há todo um processo. Parece que é fácil, é simples ter apenas uma joia, mas para que ela possa realmente ser valiosa, ser grande na sua, né, no seu poder,
grande, né, no seu preço, vamos pensar assim, ela precisa ser bem lapidada e trabalhada. Então, aquilo que leva tempo é porque é grande. E hoje eu quero fazer você refletir. Tá demorando para você? Deus te prometeu algumas coisas, alguns projetos, aí você fala assim, ai Deus, tá demorando, nada tá acontecendo. Eu queria convidar você a refletir, realmente não está acontecendo? Ou você que não está percebendo que está sendo trabalhado nesses detalhes que são fundamentais para que esse grande projeto ele tenha força e sustentação para que ele não venha a ser destruído com o primeiro desafio, com o primeiro problema, com a primeira tempestade, com o primeiro vento que possa bater contra esse projeto que Deus tem na sua vida. Quantos ministérios hoje nós vemos grande, nós vemos, né, poderosos, mas que quando começaram no secreto, no profundo. Então, às vezes a gente olha o externo das coisas porque a gente se admira com aquilo que nossos olhos veem. Mas nem tudo que parece grande, nem tudo que parece esplendor é realmente valioso, é realmente importante. É como eu falei da joia, nem toda joia que brilha, nem toda pedra que brilha é ouro, nem toda pedra que brilha é preciosa. Então existem coisas que às vezes a gente está se encantando por estar vendo outras pessoas e normalmente a gente compara muito com pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que não estão afim de servir a Deus e a gente sempre fica olhando a vida dessas pessoas falando, poxa, olha lá a fulana que não faz isso, que não faz aquilo, olha o que ela tem, olha eu aqui, eu tô aqui fazendo isso, fazendo aquilo e o que eu ganho? E a gente fica nessa comparação, uma terrível comparação, que leva a gente literalmente se perder daquilo que Deus tem para nós. Isso faz a gente olhar para as coisas supérfluas, né, e achando que essas coisas são as coisas, né, nossa, grandiosas que Deus tem, e a gente perde a oportunidade de olhar para aquelas coisas que parecem que não estão dando em nada, mas são as coisas duradouras que Deus tem para nós, porque o que Deus tem preparado é algo grande e profundo e leva tempo. Olha o que está escrito no verso 7, que diz assim, que embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Aqui está dizendo que quando a pessoa sabe, ela entende que o que Deus tem para ela é grande, é profundo, ela não vai ficar olhando para as pessoas que não têm nenhuma responsabilidade em servir a Deus, em glorificar a Deus com o que fazem, estão buscando só os seus próprios deleites, seus próprios prazeres, elas não vão ficar olhando essas pessoas e pensando, poxa, mas olha lá, aquela pessoa, olha o que ela tem, olha o que ela ganha, olha como é o casamento dela, olha como é a casa dela, olha como é a vida dela. A gente não fica comparando, sabe por quê? Muitas vezes o externo parece estar lindo. Externo parece que está tudo perfeito, mas você não sabe como está o interno. Há muitos casamentos aí que você olha no Instagram, você fala, gente, que casamento perfeito, queria que meu marido fosse assim, queria que meu casamento fosse assim. Aí você está ali se comparando, olhando aquele processo, né, aquele casamento que parece perfeito, e você olha o seu, que está sendo lapidado, está sendo aprofundado, está sendo trabalhado, está sendo, né, moldado por Deus, está realmente num processo de lapidação. Não é um processo fácil, mas é um processo que está sendo ajustado para que esse casamento possa ganhar força, possa ganhar, né, valor. Só que aí você está olhando para isso e dizendo, não está acontecendo nada. A minha vida é isso aqui, olha, a vida da outra lá parece muito melhor que a minha. Porque você está olhando só o externo. Mas será mesmo que a vida daquela pessoa está tão perfeita assim? Ou ela que quer mostrar que está perfeita? Quantos casamentos a gente vê por aí que pareciam ser perfeitos romances, né? Os contos de fadas que de repente acabaram. E ninguém entendia, ninguém entendeu, ninguém fala, meu Deus, eu não imaginava que esse casamento ia acabar. Pois bem, às vezes aquilo que você acha que está tão bonito e belo, que está crescendo, que está maravilhoso, aquilo, na verdade, é como um sopro. É a casa construída na areia, que não tem fundamento. E a primeira tempestade, o primeiro vendaval leva embora.
Por isso que eu volto a te dizer, quando você é sábia, você não fica olhando o que o outro tem, o que o outro está vivendo, não, você olha o seu processo e você para entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque você sabe que o que Deus tem para você é grande e profundo. E por isso tem que ser trabalhado com calma. É um processo que você tem que aprender a respeitar. E nesse mesmo texto, nos versos 12 e 13, nos diz assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha que interessante. Aqui está dizendo que quando você entende o propósito de Deus, por mais que pareça que nada está acontecendo, parece que nada está fazendo sentido, mas você continua obedecendo, continua mantendo a confiança, não tem medo, se torna destemida, vive ali o que Deus tem planejado para a sua vida, o que vai acontecer? Você vai florescer. Porque aqui diz que os justos florescerão como a palmeira. E sabe por que ele compara a palmeira? A palmeira, ela pode chegar, eu até peguei uma anotação aqui, e olha que interessante, de 30 a 40 metros de altura. Olha isso, de 30 a 40 metros de altura, a palmeira pode chegar. A palmeira, ela é muito alta, não sei se você já teve a oportunidade de andar em lugares que tem as palmeiras, e você vai ver que elas são altíssimas. Só que para ela chegar naquela altura toda, que é grande, ela tem que primeiro crescer internamente, ela tem que crescer as raízes. E as raízes, esse processo leva todo um tempo. E há em torno de 8 anos que ela leva para alcançar a estatura máxima que ela tem. Então quer dizer que nos primeiros anos você vai olhar e parece que nada está acontecendo com a palmeira. Parece que ela está lá mirradinha, nada vai dar certo. Mas de repente, ela cresce. De repente ela já está numa altura elevada. E você olha e fala, meu Deus, que linda! Que esplendor essa palmeira! Mas o que aconteceu? Ela não cresceu da noite para o dia. Foi feita por um processo. As suas raízes, elas precisam crescer em volta da copa para que elas possam alcançar os nutrientes necessários para ganhar força para ela crescer. E quando a palmeira ela cresce, ela ganha força, sabe o que acontece? Ela é resiliente diante de qualquer tempestade, qualquer estação. A palmeira é uma das únicas árvores que florescem em todas as estações. Ela suporta o verão, ela suporta o frio, ela suporta o outono, o inverno, a primavera. Ela vive todas as estações florescendo. Ela suporta os ventos fortes, a chuva forte. Ela suporta, porque ela cresceu primeiro nas raízes. As suas raízes estão consolidadas no solo, elas estão buscando os nutrientes que vão mantendo aquela palmeira alimentada e viva a ponto dela florescer em qualquer estação. É isso que Deus faz quando você entende o propósito de Deus na sua vida e para de ficar ansiosa, querendo viver logo as coisas, querendo se comparar com a história dos outros e começa a viver o seu processo. Você vai perceber que onde Deus quer te levar é muito maior do que você imaginou. E o que Deus quer fazer na sua vida é muito mais forte, você tem muito mais força do que um dia você pensou que teria. Às vezes você hoje possa se achar tão pequena, tão fraca, tão frágil, mas começa a obedecer a Deus, começa a ser fiel ao Senhor e perceba se você não vai realmente ganhar resiliência diante das dificuldades. Comece a perceber quando você começar a parar de se comparar com os outros e começar a viver a sua história, se Deus não vai te dar coragem, ousadia, um espírito destemido para enfrentar qualquer tipo de obstáculo. É nítido quando a gente vê alguém que começa a viver o propósito de Deus e entende que Deus ele está conduzindo, que Deus ele cuida de todas as coisas, por mais que pareça incerto, por mais que o cenário pareça que não está dando em nada, mas quando a pessoa ela agarra e ela entende o propósito, conquistadora, ela continua firme mesmo que a circunstância pareça improvável. Então hoje essa dopamina foi para te despertar, para fazer você analisar hoje o quanto você tem realmente entendido, né? Se você tem entendido o que Deus está fazendo na sua vida. Se você está realmente obedecendo ao Senhor pelo propósito que Ele tem na sua vida, ou se você está fazendo porque
tem que fazer, mas no fundo você tá ali se comparando com os outros, ficando triste porque sua vida não tá igual aos outros, e no fundo você não consegue acreditar que Deus pode transformar, que Deus pode fazer aquilo que parece que não tá dando em nada, em uma grande palmeira que vai realmente florescer em qualquer estação. Então saiba que mesmo que você não entenda o seu processo hoje, se você for fiel a Deus, você vai experimentar o agir do Senhor, você vai experimentar o crescimento, você vai experimentar a consolidação que vem do Senhor para a sua vida. Então, se você entendeu que essa palavra é para você, guarde-a no seu coração, pratique. Como você pode praticar essa palavra? Primeiro, parando de ter ansiedade para resolver as coisas e ter logo os resultados. Se Deus está te colocando num processo onde você primeiro precisa crescer para dentro, cresça para dentro. Se permita analisar o seu íntimo, se permita refletir nas suas atitudes, permita que Deus trabalhe no seu caráter. E se você hoje tem fugido disso, não fuja mais. Entenda uma coisa, primeiro Deus ele constrói dentro para depois ele trazer para fora. E se ele está permitindo que você construa dentro, construa. Construa dentro, porque quando você começar a crescer para fora, vai ser tão alto, tão grande o crescimento, que vai ser como uma palmeira e que nada vai te abalar. Mas se você tentar crescer agora, você vai ser como o tolo, que vai crescer como a grama. Mas da mesma forma que a grama cresce, ela também é cortada. Então pense nisso, reflita sobre isso e não se esqueça de se preparar para o dia como uma verdadeira conquistadora, posicionada para viver o que Deus tem reservado para você. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!